O Caio fez uma fala essa semana a respeito do pastorzão, né? Do Daniel Pastorzão, que tinha dito no Instagram que Jesus não me faz feliz. Isso repercutiu demais e o Caio Fábio esteve num podcast chamado Redcast e foi questionado sobre isso e a resposta dele a gente vai ver agora. Tem um influenciador chamado Daniel Pax, que o nome dele era Pastorzão. Ele é meu amigo. Seu amigo? O que emagreceu, Vejo que ele músico, era grandão. gordo e tocava. E ele tocava era uma baixo. espécie de stand-up. Isso, exatamente. Ele é um querido. Então, ele tem viralizado porque ele tem falado que, enfim, é como se a experiência dele na igreja foi tão traumática que ele realmente, tipo, pra ele as igrejas colocam na pessoa culpa, medo. Isso ele tá me repetindo que eu tô falando isso há 52 anos. Muitas coisas que o senhor tem falado. É meu amigo querido. Tem muita gente que, graças a Deus, repete as coisas que eu digo. Mas você não acha que ele exagerou, não? Quando ele falou que... a frase dele lá, que Jesus não te faz feliz? Não acho que ele deu uma exagerada, não? Não. Porque ele tá falando não de Jesus, ele tá falando do estereótipo de Jesus. Do Jesus fabricado, do Jesus construído, do Jesus esculpido pela teologia, pelo dogma e pela doutrinação da igreja. Aí, nesse sentido, ele não sabe se explicar ou as pessoas não o compreendem bem. Mas ele está falando desse Jesus estereotipado, desse Jesus fabricado, desse Jesus objeto de idolatria, que não tem nada a ver com o Jesus do Evangelho. Na realidade, o que as pessoas não entendem é que o Jesus do Evangelho não tem nada a ver com o Jesus do cristianismo. Não tem nada a ver com o Jesus da Igreja Católica, não tem nada a ver com o Jesus protestante, não tem nada a ver com o Jesus evangélico, com o Jesus pentecostal, né? O pentecostal são fabricações que carregam esse apelido, mas que são a cara do diabo. São Jesuses que parecem extremamente com aquilo que no Novo Testamento se define como diabo, mas que carregam o apelido de Jesus. Eu tenho certeza que o pastorzão estava tentando dizer isso. Se ele não conseguiu se explicar, eu estou explicando em nome dele porque eu sei quem ele é. E sei o que ele sente e o que ele pensa. Então ele não deixou de acreditar em Deus? Claro que não. Agora, tem alguns garotos por aí fazendo muita bobagem também. Eu não vou mencionar nomes aqui não. Mas, por exemplo, tem um aí que eu vejo na internet, ele entra só para levantar dúvida no coração das pessoas. Ele pega lá um texto grego, ele se diz teólogo, aí ele pega um texto grego e diz assim, ensinaram isso, mas eu quero dizer que essa palavra no grego não significa isso, e não aplica aquilo a coisa alguma que produza edificação espiritual nas pessoas, porque a gente está aqui para consolar, edificar e exortar para o bem da consciência, da fé e do desenvolvimento humano. Aí chega o mesmo cara, me acende um baseado no podcast dele e fica lá fumando um baseado. Eu fiz isso quando eu era criança, com 12 anos de idade. Tem um tempo que, como Paulo diz, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, eu fazia como criança. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de criança. Mas eles parecem que querem infantilizar pessoas. E outro dia eu vi o pastorzão junto com esse indivíduo, fiquei até preocupado. Eu falei, o pastorzão é um cara tão legal que ele não precisava desse tipo de influência, a meu ver, tão danosa. Eu também não sei quem é, dele. Então... Não precisa, eu nem vou dizer, porque não precisa aumentar polêmicas no que eu em si já digo de maneira provocativa bastante. Certo. Mas ele é um homem bom, o pastorzão. Você acha que ele tá um pouco ferido pelas igrejas também? Bastante. Ele falou em um outro corte, ele falou assim que ele não tem nenhum sentimento de gratidão ou dívida. A igreja que devia ser grata, afinal de contas toquei pra ele durante tantos anos de graça, fiz tanta coisa pra ele de graça. Quando que a ruptura dele iniciou? Quando ele chegou um dia em Brasília, há uns 18 anos atrás. Foi lá na minha casa, o meu estúdio é no meu jardim, e o papo de graça. Como você disse, eu sabia que você foi um dos primeiros youtubers do Brasil. Eu sei de sobra, não antes, muito antes do youtuber.
do YouTube a ver. Aí ele chegou lá e participou do programa, e aí os evangélicos, na hipocrisia, na mentira, o assistiram sentado lá, se divertindo comigo e com o Braulio, rindo demais. Um programa alegre que falava de Jesus pra cima e tudo. Rapaz, ele disse que ele apanhou tanto das igrejas, cortaram os convites, romperam as apresentações dele, e ele vivia daquilo. De ir nas igrejas, tocar, cantar, fazer o stand-up cristão dele lá, isso e aquilo. Ele sofreu boicote de todos os lados. E naquele tempo, o boicote à minha pessoa era maior do que hoje. O Caio acabou se tornando exatamente isso, né? Um cara que atrai críticas e, independente do que você pensa, eu já estou vendo até pessoas comentando aqui, criticando o Caio. É natural que se critique, e eu acredito que nem ele iria rebater as críticas em relação a ele, e não sou eu que vai fazer isso, né? Eu confesso que eu não consigo encontrar justificativas para isso, mas é próprio do cristianismo, é próprio da igreja, sobretudo da igreja brasileira. A igreja brasileira, o brasileiro, né, como um todo, ele tende muito mais a endeusar os de fora do que os de casa, do que os de dentro. Então a gente vai sempre ver essa situação, vai sempre ver essa batalha e essa facilidade de aceitar coisas completamente absurdas que a gente vê na igreja brasileira atual e criticar figuras que, na minha opinião, como o próprio Caio Fábio, né? Eu não consigo entender a crítica ao Caio e aceitar de bom grado, de bom coração, figuras mais contemporâneas. Agora, o que ele fala em relação ao Daniel? Eu conversei com o Daniel Araújo, né, o Pax, semana passada, para uma entrevista. A gente teve uma conversa bem agradável, estávamos marcando já essa entrevista, e depois a gente acabou entendendo que não era um momento para a gente fazer essa entrevista, e eu até fiquei, de certa forma, até constrangido, porque eu percebi que de fato não era. Ele queria, né? Não era ele que não queria, não. Ele queria fazer a entrevista sim. O fato é que, de fato, eu acredito que esse não é um momento para ele estar se expondo, porque toda vez que ele vai no podcast, ele está muito ferido, muito magoado. Acaba que as pessoas acabam ferindo ele ainda mais. Então, por exemplo, essa semana eu vi no Instagram dele, ele contando que ele iria para um evento, não sei se era um podcast não, se era um stand-up que ele ia fazer, alguma coisa assim, um evento que tinha 40 ingressos, cabia 40 pessoas no lugar. Teve um pastor que foi lá e reservou 40 ingressos para pagar no boleto. O que isso fazia? Dentro da plataforma, impedia que outras pessoas também comprassem. Então ele estava com ingressos esgotados para a sua apresentação, sem ter um centavo, porque o cara ia pagar no boleto, só reservou o lugar. E impediu, ou seja, boicotou. Por quê? Agora a pergunta é, por que fazer isso, né? Por que um pastor vai fazer uma bobagem dessa? Para prejudicar, irmão. Para prejudicar. Simples assim. Tem ódio, não aceita, não tolera. É a mesma ideia do que muitos pastores têm do homossexual. Não, eu não aceito que o cara seja homossexual. Como? Então o cara não aceita que o pastorzão, não é homossexual não, que o pastorzão pense desse jeito. Eu não aceito que ele imagine as coisas do jeito que ele imagina, ou que ele viva como ele vive, ou que ele queira ser o que ele quer ser. Não aceito. E aí, quando não detonam nas redes sociais, quando não criticam, vão lá e fazem uma coisa baixa como essa. Então eu acho completamente desnecessário e é isso, né? Infelizmente a igreja se tornou isso e não é de hoje. E o que isso faz? Isso só fortalece aquilo que o Caio Fábio fala da igreja, aquilo que o pastorzão Daniel pensa da igreja. E no final desse podcast aqui, eu não vou continuar porque a gente tem outra pauta para a gente concluir, porque já passou do horário. O Caio fala do crescimento do movimento desigrejado. Ou seja, só faz crescer absurdamente esse movimento dos desigrejados de uma forma que, não tem precedentes na história, na minha opinião. Está crescendo demais. Está crescendo demais mesmo. A cada ano esse número só cresce no Brasil
E só vai continuar crescendo. Por quê? Porque simplesmente os cristãos não estão tolerando. Já era, né, uma coisa absurda. Com o advento das redes sociais, isso está cada vez mais insustentável.